Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje de receber novamente um amigo, o Diogo Vasconcelos, um super mega executivo da área de tecnologia. Segunda vez que o amigo está aqui me honrando com a tua presença, com a tua participação. Obrigado por ter aceito o convite, Diogo. Super prazer, Luciano, obrigado. Sempre uma honra estar aqui e atender o chamado do amigo. E o tempo voa, né, rapaz? 2 anos já que o amigo esteve aqui. Como é que as coisas andaram aí nesses 2 anos aí entre uma conversa e essa que a gente está tendo, Diogo? Bem intenso, né? Trabalhei e fiz bastante coisa, viajei. Fui, como eu gosto de falar, fui buscar novas referências, fui para Londres, assisti o SXSW, fui a vários eventos de inovação, escrevi um livro, atuando muito forte também no ecossistema de startups, inovação, então bastante coisa aí, bastante novidade para a gente falar. Para quem não teve oportunidade de assistir a tua primeira entrevista, acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho a tua trajetória, a tua história profissional, o que você pode compartilhar com os nossos telespectadores. Legal. Bom, eu sou um executivo de tecnologia, digital, inovação, também trabalho em frentes de processo, eficiência operacional, excelência operacional, passei por vários segmentos de empresa, passei por mercado portuário, logística, centro de distribuição, varejo, agronegócio, então aquele boom de e-commerce também, o agro, que é super pop tech, né? Enfim, uma área muito bacana também. Muito conectado também com o ecossistema de inovação, como eu comentei, né? Atuo também como investidor anjo, mentor de startups, então é um trabalho que me dá uma satisfação enorme ver o empreendedor, o startupeiro lá começando, precisando de apoio, então isso é muito bacana. E a novidade recente foi o livro, né? Escrevi um livro, me dediquei aí no primeiro semestre do ano, escrevi um livro sobre liderança na área de tecnologia, chama Liderança e Tecnologia em Cenários Complexos. Então é isso que eu tenho feito e movimentado nesse período. Agora várias pessoas me chamando aí para falar sobre o livro, estruturar treinamentos, consultoria em cima dessa obra. Então, Primeiro livro? Primeiro livro. Quanto tempo demorou e quando você decidiu transformar teu conhecimento, a tua experiência numa literatura, Diogo? Olha, eu leio muito, né? Então sempre gostei muito de ler, né? Normalmente a pessoa que gosta de ler acaba gostando de escrever também, então sempre tive essa vontade, esse desejo, fiz um mestrado também, então isso mostra também um pouquinho dessa veia. No início de 24, a editora fez contato comigo, achou o perfil interessante, a gente começou a conversar, ficamos praticamente o ano todo conversando, até que no final do ano a gente decidiu, legal, vamos fazer o projeto. Mergulhei de fato nele em janeiro de 25, né? Já tinha rascunhado algumas coisas ali em 24, final do ano, mas mergulhei de fato em janeiro de 25. Entreguei o projeto, foi uma dedicação relativamente intensa, eu entreguei o projeto em meados de abril, né? Então foram 4 meses e meio, conversei com pares, 1 ano, 2 anos, etc., mas eu realmente fiquei bastante dedicado em cima disso, então foram 4 meses e meio, eu entreguei para a primeira revisão, foi 1 mês e meio, eu estava em Londres nessa época, fuso trocado, fazendo revisão de lá, enfim, mas conseguimos fechar, fizemos pré-lançamento no meio do ano, e aí depois disso fomos para a livraria e para outros eventos aí. E como é que está sendo o feedback da galera? Como é que está sendo a repercussão aí dessa tua iniciativa, Diogo? Está sendo bem interessante, né? Tenho ouvido alguns feedbacks bacanas, um livro bem prático, né? Eu falo que ele é um livro naturalmente... Ele tem um contexto de liderança, né? Até porque a minha carreira está em cima disso. Mas ele é um livro, ele tem um contexto, de tecnologia, porque minha carreira está em cima disso, mas ele é um livro em essência de liderança, então aplicável para todos os líderes. Eu gosto de falar que ele vai ser de grande valia para a turma no início da jornada, no meio da jornada, mas óbvio que tem também grandes insights aí para quem já está há bastante tempo na estrada, né? Então,
acho que tem uma aplicação prática muito forte aí. Estou vendo aqui a dedicatória, totalmente para a família, né? Para a esposa, para as filhas, para a esposa Raquel, para as filhas Gabriela, Fernanda e para os pais Cláudio e Cláudia. Exato. São suas inspirações de vida? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Meus pais, né, enfim, fizeram bastante para eu... Cláudio e Cláudia, interessante, né? É isso aí, Cláudio e Cláudia. Fizeram bastante para eu ter toda a base de repertório, valores, etc. Então, fundamental que eles estejam aí. Minha esposa, minhas filhas, né? A minha esposa é talvez... 3 mulheres em casa. Talvez deve hoje passar... seja a minha grande referência, profissional e pessoal, né? Uma grande profissional. E nossas filhas é tudo para elas, né? É herança, praticamente né? tudo para elas. Na verdade tem 4, tem uma cachorrinha ainda. Enfim, eu tô ali sozinho. De homem você está ali sozinho. Tô ali sozinho. Então você tem que obedecer ali. Tem um peixe que eu não sei exatamente o que é, mas enfim. E falando da tua carreira, quando que você percebeu essa tua veia por tecnologia, essa tua paixão por tecnologia, e você se identificou com tecnologia, Diogo? Eu sempre gostei de tecnologia em si, desde criança, né? Sempre gostei muito disso. Eu tinha primos que tinham computador em casa naquela época, final da década de 80, né? Enfim, frequentava muito um específico, frequentava muito a casa dele, e aí ali eu comecei a interagir, a gente programava em digital, CP400, tinha as apostilas que a gente ficava, entre aspas, brincando ali. Então ali aquilo já começou a me interessar. Escolhi a formação, eu fiz análise de sistemas, na época o curso era informática, ênfase em análise de sistemas, então fiz essa graduação, e naturalmente fui entrando cada vez mais nos temas, aí entrei no mercado de trabalho, aí quando você olha como que aquilo ali pode potencializar, né, as empresas, os negócios, etc., me apaixonei, segui, estou aí até hoje, né? E aí fui navegando por vários segmentos, naturalmente no início uma pegada mais técnica, né? Fiz formação novel ainda, não sei nem se a turma sabe o que é isso hoje em dia, fiz formação novel, era engenheiro novel, trabalhava com Clipper, DBase, e logo depois já comecei a entrar nas posições de liderança, iniciei em consultoria e depois migrei para o outro lado do balcão, como costumo dizer. Agora, eu imagino que você olhando para trás, né, e trazendo para o nosso momento, né, a tecnologia, ela, primeiro que não tem mais volta, né? E segundo, na vida tudo você pode usar para o bem como você pode usar para o mal, né? E a tecnologia hoje está presente dentro e fora das nossas casas, nas empresas, ou seja, não dá para viver sem tecnologia. Tem o IA aí, que é uma coisa extraordinária, a gente estava até falando antes do início do programa. Como é que você avalia essa evolução acelerada que a tecnologia vem ganhando na humanidade? E onde você acha que a gente vai parar, Diogo? Dá para enxergar onde é que a gente vai parar com tecnologia? Eu acho que quem fala que dá para enxergar hoje em dia está se iludindo ou querendo iludir alguém. É isso, né? A gente não sabe para onde... qual é o grande potencial, principalmente quando a gente fala de IA, né? Mas falando de tecnologia em si, de uma maneira mais abrangente, bom, ela naturalmente sempre foi, de um jeito ou de outro, né? Ela sempre foi, estamos falando de tecnologia, não necessariamente de TI, tecnologia bem abrangente. Então, de um jeito ou de outro, ela sempre foi relevante no dia a dia das pessoas, das empresas e por aí vai, como um todo. E, como você bem colocou, né, cada vez mais acelerada. A gente já falava disso antigamente, fala disso hoje em dia e vai falar disso no futuro. E só vai acelerar, né? Pelo menos eu não vejo nenhum horizonte aí de reversão desse cenário. Acho que vai ficar cada vez mais rápido. Então, uma vez que a gente olha esse tipo de aplicação da tecnologia, trazendo agora um pouco mais para a TI, mas a aplicação da TI no dia a dia das empresas, cada vez mais estratégica, você começa a ver os executivos de tecnologia cada vez mais assumindo posições mais estratégicas. O mercado hoje em dia começa até a diferenciar. Você traz o executivo mais técnico, que fica tocando ali, às vezes, mais a mão na massa, propriamente dita, e você traz também o executivo de tecnologia com viés de negócio. Algumas empresas começam até a diferenciar isso. Então, acho que cada vez mais sentado no board, assumindo posições mais estratégicas, olhando para negócio. E quando eu falo tecnologia, a TI em si, eu vou colocar aí nesse chapéu, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, mas eu vou colocar as questões de cibersegurança também. Também um profissional que cada vez mais sendo
é cada vez mais demandado, né? Então, segurança, principalmente quando a gente fala em IA, advento muito forte de IA, essa turma, esse profissional em específico também tem que estar muito forte, sendo reconhecido e bem posicionado nas empresas. Quero pegar mais um gancho aqui, você falou pro bem e pro mal, né? Eu mediei um painel na FutureCon recentemente, e a gente falou um pouco sobre isso também, né? Principalmente quando a gente fala das ameaças emergentes, o papel das novas tecnologias, IA muito forte, né? Em automação a gente já falava um pouco isso, mas IA vem e extrapola isso ao extremo, né? Porque ao mesmo tempo que ela é um aliado, porque nos ajuda, ela também é um vilão, porque ela está também à disposição de quem está nos atacando. Então tem um componente aí que a gente tem que entender muito bem como atuar com isso, como se defender, até onde pode chegar, ainda que a gente não saiba, e não sabemos mesmo, né? Eu diria que quem se fala especialista hoje em IA, enfim, eu acho que está sendo otimista demais. Agora tem uma série que o amigo deve ter assistido na Netflix, O Dilema das Redes, que assusta, né? Quem acha que tem privacidade, quem acha que não tem mais nada, né? Todo mundo está conectado e por trás dessas redes existe aí uma inteligência estruturada que absolutamente entra dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa rotina. Isso assusta um pouquinho você, Diogo, quando você olha para essas questões aquilo que isso pode trazer de prejuízo para o ser humano sendo usado indevidamente, porque não tem uma legislação clara que normatiza isso ainda. Como é que você tem visto essa questão especificamente dessa falta de privacidade que todo mundo hoje tem na vida por causa da tecnologia? Não é necessariamente me assusta, acho que a questão não é exatamente assustar, mas é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Então tem que tomar muito cuidado como a gente está interagindo, como a gente está se relacionando, para quem que a gente está mandando informação, como a gente está fazendo isso, ainda que é quase que impossível você não se abrir para as redes hoje em dia, né? É impossível, você praticamente não tem vida se você não fizer isso, né? Então é um componente que acho que tem que estar muito no radar de todo mundo, tem as boas práticas ali de como lidar com isso, etc. Mas não tem jeito, a gente vai conviver com isso. A questão da regulação é fundamental, a gente tem que chegar numa regulação, né? A questão é quais os limites, quais os interesses para regular e por aí vai, né? Mas que você tem que ter regulação, sem dúvida. Quando vai falar de IA é a mesma coisa, acho que tem um componente pior ainda na IA, né? Desculpa, não é nem pior, né? É algo que agrava a questão da regulação, que de novo a gente não sabe onde vai chegar. Então como é que você regula algo que você não sabe aonde possa chegar, né? Também na Re-Innovation Week desse ano, um dos futuristas fez até uma brincadeira lá, aquela famosa brincadeira com fundo de verdade, né? É uma simbiose de uma nova espécie. Caramba, como assim? Né? Aí a brincadeira que eu faço também o Jarvis está vindo aí, da Marvel, né? Eu não duvido de nada, Luciano. Muito bem, Diogo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Diogo Vasconcelos. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Diogo Vasconcelos. O Diogo, que é um executivo sênior da área de tecnologia, digital e também de inovação. Você sabe que eu tenho uma grande missão na minha vida há 13 anos, que é disseminar o network profissional no Brasil. Não esse networking que a gente foi educado culturalmente, mas network de uma maneira intencional, estruturada, estratégica, com processo, com metodologia, ancorado numa ciência. E quando a gente olha para a tua trajetória, quando a gente olha para o Diogo como executivo, ele meio que destoa aí do pessoal meio que de exatas, tecnologia, que tudo quadradinho, fica dentro da caverna, às vezes tem receio de falar, mais introvertido, e você está meio que fora da curva, né? Você é um cara antenado, o cara está sempre agitando aí em ambientes, sempre muito bem conectados. Onde vê esse teu viés também de network, Diogo?
Bom, sem sombra de dúvida, é fundamental, né? Para qualquer profissional, principalmente em nível executivo. Eu diria que eu aprendi isso ao longo do tempo, né, Luciano? Muito exercício, talvez no início lá eu fosse também um pouquinho dentro da caverna, mas com o tempo eu entendi que não tem jeito, a gente tem que se relacionar, né? E quando eu olho para a minha carreira, eu vejo claramente o reflexo disso, né? Então, por exemplo, as minhas movimentações profissionais, em grande maioria, foram indicações de pessoas que já trabalharam comigo. E aqui tem dois componentes, né? O primeiro, deixei um legado bacana, fiz boas entregas, tem resultado. Mas talvez só isso não fosse suficiente, né? Então eu me mantive ativo e me mantive no radar dessas pessoas, né? E quando eu falo manter no radar, né, não acionei as pessoas em função de alguma necessidade. Estava ali sempre me mantendo, oferecendo alguma coisa, ou batendo um papo, ou tomando um café, ou querendo saber como estava, oferecendo ajuda, até que alguma coisa aconteceu. Então, a grande maioria das minhas movimentações, como eu falei, foram dessa maneira. E eu levo isso para o meu dia a dia, né? Então, exemplo, eu tenho um mapa de pessoas que eu preciso estar sempre comunicando. Eu faço isso dentro da empresa, para saber determinada pessoa, independente do nível hierárquico, eu preciso falar a cada semana, a cada mês, a cada quinzena e etc. Não porque eu tenho algum tema para fazer follow-up, eu preciso saber se ela está bem, se ela precisa de ajuda, se tem algum ponto. E isso intensificou principalmente quando eu fui para o ambiente virtual, né? Trabalhando forte também, home office, empresas geograficamente distribuídas, então de tempos em tempos mandava mensagem, WhatsApp, Teams, Meet, ferramenta tem para isso, é fácil, né? A gente não pode usar o argumento de que estamos longe, estamos em home office por causa disso. Faço isso em ambiente corporativo, faço isso com pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que eu, conheci no mestrado e por aí vai. Então, estou sempre mantendo conexão ali para buscar algum apoio, alguma ajuda e etc. E, naturalmente, me mantendo atualizado, toca aí as vivências e etc., até para eu ter repertório para ser interessante também para essas pessoas, sem dúvida, né? Óbvio, eu preciso oferecer, acho que isso é fundamental, né? Nós estamos aí encerrando mais um ciclo, mais uma jornada, um ano da nossa vida, né? Estamos entrando aí em novembro, você olhando para trás, como é que você faz aí uma retrospectiva do teu ano? Agora o Diogo também escritor, qual a avaliação que você faz do teu ano, amigo? Foi um ano bem diferente, bem positivo, né? Diferente, acho que o livro foi talvez o principal componente aí, de novo, um primeiro semestre muito dedicado a ele, satisfação tremenda, sempre tive essa vontade, então escrever o livro, e durante o processo, o projeto, ele é mais satisfatório ainda você relembrar histórias, trajetórias, rever conceitos, isso é muito bacana. Então, vou falar disso aí com carinho por muito tempo ainda, vamos ver se vem um segundo, não sei, ainda não tem nada no radar, mas quem sabe. E também atuando muito forte nesse ecossistema de startup, inovação, outra atuação também que me dá uma satisfação muito forte, muito grande. Então, sem sombra de dúvidas, acho que foi um ano extremamente positivo. Ainda tem coisa para acontecer até o final do ano, já tem algumas novidades aí no radar, mas quando elas acontecerem a gente divulga. Mas o fato é que foi um ano extremamente positivo. Agora, nesse teu rastro, você também tem inspirado muitas pessoas do mercado, não só no segmento de tecnologia, mas do mercado de uma maneira geral, né? Como é que você tem visto aí esse teu legado de inspirar pessoas, motivar pessoas? Porque quando olham para o Diogo e ver a tua jornada, a tua história, onde você chegou, não dá para a gente negar que foi e está sendo uma jornada de sucesso. Como é que você vê esse Diogo aí inspirador também no mercado, amigo? Olha, eu tenho... É muito bacana quando alguém que trabalhou comigo, e isso aconteceu, já aconteceu outras vezes, mas esse ano aconteceu algumas vezes, me manda uma mensagem e fala, olha, consegui isso, consegui aquilo, eu tive uma conquista, fui promovido e, poxa, bacana. Eu lembro de uma pessoa que trabalhou comigo, à época ela tinha sido promovida a gerente geral de tecnologia numa empresa, me mandou uma mensagem, tinha algum tempo até que eu não falava com ela, mandou uma mensagem e falou, queria te avisar,
Você é uma das primeiras pessoas que eu estou avisando, e isso foi em função, você me deu a primeira oportunidade, foi isso, isso e aquilo. Enfim, tem esse exemplo e tiveram alguns outros. Então, dá uma satisfação. Não é algo que eu busque, tá, Luciano? Assim, estou necessariamente querendo isso, mas tem acontecido e, sem sombra de dúvida, a primeira vez que aconteceu, eu falei, caramba, olha só, né? A gente às vezes nem percebe o impacto que tem. Então, é algo que dá, sem sombra de dúvida, uma satisfação grande. Esse ano aconteceu também, algumas pessoas mencionando, poxa, o livro levou um pouco a isso, né? Que legal, vou comprar, vou olhar, depois vamos bater um papo. Já fiz vários cafés aí, almoços com pessoas que me acionaram para conversar sobre o livro. Isso aqui me tocou. O treinamento que eu estou estruturando foi em função disso. Uma pessoa não tinha trabalhado comigo antes, enfim, mas é uma grande executiva também. Eu apresenteei com o livro, ela leu e falou, cara, muito fácil de ler, muito direto ao ponto, temas aqui que são extremamente relevantes. Vamos estruturar um treinamento para isso? Pô, que legal, bacana. Vamos embora, é isso. Então, esse é algo que eu fomento bastante também. Quero conversar com todo mundo que fizer sentido aí, que achar que vale a pena, vamos conversar, vamos tomar um café, 10 minutos que vira 1 hora, que vira 2, que vira outra agenda. Eu falei no início do programa sobre as dedicatórias aqui do livro, né? Citei a esposa, as filhas, papai, mamãe. Para o nosso telespectador conhecer o CPF, não o CNPJ, mas o Diogo, pessoa, família, o que você pode compartilhar conosco, o hobby, o que você faz no final de semana, enfim, essa outra versão do amigo. Família. Sou apaixonado pela esposa, minhas filhas. Final de semana a gente está sempre inventando alguma coisa, sempre. Normalmente a gente, né? As crianças. Criança né? É bom, hein? Deixa elas ouvirem essa criança. Pois serão crianças a vida toda, cada vez mais batendo asa. A Gabriela tem 17, a Fernanda tem 14, vai fazer 15 daqui a pouco. Enfim, então cada vez mais tem uma coisinha ou outra no final de semana, mas a gente sempre tenta fazer algo com elas também. Mas eu e minha esposa, a gente está sempre inventando alguma coisa em casa, somos muito caseiros, né? A gente gosta muito de ficar em casa, então o final de semana é cozinhando alguma coisa, tomando um vinho, enfim, então é muito bacana. E tem um componente também, que aí para mim a saúde mental, eu sou muito do esporte. O esporte para mim é vida, é terapia, eu preciso daquilo e me faz muito bem, então sou muito do esporte. O que você faz? Buscando alguma coisa. No esporte? Eu já fiz de tudo, tá? Já fiz de tudo, ou quase tudo. Hoje em dia já há uns 10 anos, o meu esporte mesmo é o jiu-jitsu, me dedico bastante, arrisco alguns campeonatos. É engraçado que, normalmente, os últimos anos, foi o primeiro semestre campeonato, segundo semestre eu dou uma relaxada, e é o que eu tenho feito. Então, esse primeiro semestre fui também a alguns campeonatos brasileiros, estadual, enfim, alguns ganham, alguns perdem. Já ganhei alguns, já perdi também, já perdi na primeira do jogo, mas é uma excelente terapia. Entro lá, deixo tudo, isso me ajuda para equilíbrio, me ajuda para tudo, em todos os aspectos. Fundamental na minha vida também. O esporte já percebi que não dá para ficar sem, porque quando você está, por exemplo, envolvido num grande projeto, numa grande empresa, que exige de você mais do que normalmente exigiria, você tem esse sentimento de falar, cara, eu preciso dar uma desacelerar, porque a família aqui tá você faz essa gestão de prioridade? Sim. Normalmente sim. É claro que nem sempre consegue, né? Mas normalmente eu tento fazer isso e exercito muito isso com o time também. O time também. Já entrei em várias agendas que eu via pessoal ali, mesmo com questões para apertar alguma coisa mais específica, mas que eu vi a turma meio, entre aspas, arredia, pressionada. Opa, para aí, agora é hora de tirar a pressão. E aí como é que a gente trabalha isso? Eu trago isso muito no livro. O modelo ali que eu trabalho no livro é muito em cima disso. Então, sem dúvida, isso é fundamental na minha carreira, na minha vida, em todos os aspectos. Diogão, 30 segundos para encerrar essa nossa absolutamente excepcional conversa, falando aí de 2026 que já bate em nossa porta, 30 segundos, o que você pode compartilhar com os nossos telespectadores? Mas muito repertório, muito relacionamento com gente e novidade, sem sombra de dúvida, vem aí, esperem mais coisas aí relacionadas ao livro, liderança, treinamento, vamos lá, e me chamem para conversar que eu estou total à disposição. Muito bem, amigão.
sensacional recebê-lo aqui. Parabéns pelo teu ano, pela tua trajetória, pela família, papai e mamãe, principalmente por essa obra tão importante que você lançou no mercado. O programa da Prime está sempre à sua disposição, sempre comigo desejar vir compartilhar com o nosso telespectador. O convite é permanente. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e, enfim, estou sempre à disposição de todos. Obrigado, telespectador, por a sua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.